A primeira virose que a gente vai comentar é o resfriado, tá? O resfriado, ele é primariamente causado por um vírus chamado rinovírus, né? E muitas vezes é confundido com gripe, né? Só que normalmente os sintomas dos resfriados, eles são um pouco mais brandos, né? Um pouco menos agressivos quando comparados ao sintoma de uma gripe, mas ainda assim se confundem, né? Na verdade, as doenças que atingem o sistema respiratório, muitas vezes elas acabam se confundindo ali nos seus sintomas, no seu grau de intensidade. A diferença de um resfriado para um processo alérgico, ainda assim, é um tanto quanto confuso, né? Mas os sintomas dos resfriados são a coriza, né, o nariz entupido, febre normalmente mais baixa, irritação na garganta, tosse, um pouco de indisposição, né? E na verdade o diagnóstico, né, dado para o resfriado, ele é primariamente clínico. Muitas pessoas às vezes sentem o sintoma de uma forma tão branda que até mesmo não procuram um médico, né? Ou tentam ali a automedicação em casa, né? Que não é o ideal, não é indicado, né? Ainda que sejam sintomas leves, como eu disse, é muito fácil confundir com outras doenças e aí, de repente, você pode estar piorando um quadro inicial e não procurar o médico e se automedicar, né? Mas muitas vezes é combatido ali pelo próprio sistema imune, sem a necessidade até de outras medicações. A gripe, né, já é uma virose diferente, causada por um vírus diferente, nesse caso é o vírus influenza. Ela tem os sintomas mais intensos que o do resfriado, né? Então a gente tem tipos de gripe diferentes e as mais recentes ali, né, elas recebem ali a sigla H, né? O H significa hemaglutinina, né? E o N significa neuramidase, são proteínas do envelope viral. Então eles, para denominar esse vírus, né, a composição desse vírus, eles vão utilizar ali, né, os nomes que estão relacionados às proteínas presentes no envelope viral. A gripe normalmente ataca ali pulmões, nariz, garganta, né? Não tem idade, então pessoas mais novas, pessoas idosas, gestantes, pessoas com doenças crônicas, né? Todos podem ser afetados igualmente ali pela gripe e responder de uma maneira diferente. É claro que quem já tem algum tipo de problema, né? Isso pode piorar, já que vai exigir uma resposta imune do corpo. A gripe normalmente é tratada com repouso, ingestão de bastante líquido, assim como o resfriado também, né? Para que o próprio corpo combata ali aquela infecção e às vezes anti-inflamatórios, analgésicos ali são indicados para ajudar no tratamento. Lembrando que agora, né, de uns tempos para cá, a gente tem a vacinação contra a gripe, inclusive esse ano, né, ela foi até antecipada por conta do coronavírus. Lembrando que a vacina da gripe não protege contra o coronavírus, mas é para impedir que a gente tivesse outro tipo de doença ali, piorando o quadro dos pacientes, tá? E a gente tem as variações do vírus da gripe, né? Existe a gripe B, a gripe aviária, que é a H5N1, a gripe suína, né, ou gripe A, que é a influenza H1N1, a gripe H3N2, e aqui a gente tem a diferença entre os sintomas, né? Entre o resfriado, a gripe comum e a gripe H1N1. Né? No resfriado, febre baixa ou ausente, na gripe comum não chega a 39, na H1N1 mais de 39. Dor de cabeça, né? Leve ou ausente no resfriado, moderada na comum e intensa na H1N1. Calafrios são muito frequentes na H1N1 e nas outras duas não. O cansaço ele é muito leve no resfriado e ele começa a ser mais intenso na gripe comum, na H1N1 ele é extremo. Dores de garganta, moderada no resfriado, intensa na gripe comum e na H1N1 ele já é mais leve, né? Já é um sintoma contrário. Tosse leve a moderada no resfriado, moderada na gripe comum, contínua e seca na H1N1. Catarro, né, presença do muco, moderado no resfriado, forte com congestão nasal na gripe comum e pouco comum na H1N1. Dores musculares, leve e ardência nos olhos, leve também no resfriado. Na gripe comum, os dois sintomas, né, a dor muscular moderada e a ardência nos olhos leve, e na H1N1 intensa. Então, a H1N1 tende a ter os sintomas mais graves de uma forma um pouco mais intensa.